Então nós vamos começar entendendo o que é a neurociência, né? O que é a neurociência, por que ela é uma ciência tardia. E quando a gente fala tardia é porque a neurociência realmente ela começou a se desenvolver no século XX, apesar de a gente já ter estudos desde os gregos, eles já começavam a estudar e tentar entender o que era o cérebro. Dentro da nossa formação, nós temos uma aula em que a gente conta toda essa história do conhecimento do cérebro, que começou antes mesmo dos gregos, começou com os próprios egípcios, que acreditavam que o cérebro era só uma parte. Na época deles, eles acreditavam que o coração era o centro que comandava tudo. Isso foi mudando ao longo da história, e aí nós chegamos mais ou menos no século XX, em que você tem a descoberta disso aqui, ó, do neurônio. Então você começa a compreender o neurônio, e quando a gente começa a compreender o neurônio, é que a gente desenvolve toda a compreensão do sistema nervoso, que é o cerne da compreensão do estudo da neurociência. Então a neurociência é uma ciência bem recente. Na verdade, a Associação Mundial de Neurociência, ela surge só na década de 70, então a gente está falando de uma ciência aí que não tem nem 60 anos de vida, assim, de organização, de consistência. E por que ela é tão recente? Tá? Porque todos os outros órgãos do nosso corpo, a gente tinha a possibilidade de abrir e ver eles acontecendo em tempo real. Ver o nosso coração batendo, a gente podia ver isso. A gente podia ver os nossos pulmões, a gente podia até extrair um dos pulmões, várias partes do nosso corpo a gente conseguia ali olhar o rim funcionando numa cirurgia, mas o cérebro não era possível, porque o cérebro, se você abrisse para entender o que estava acontecendo ali, o paciente não sobreviveria. Então existia uma dificuldade técnica muito grande para os cientistas entenderem realmente como que o cérebro funciona, consequentemente como a nossa mente funciona. E isso foi uma dificuldade até mais ou menos a década de 90. A década de 90 é que é tida como a década da neurociência, então é ali que realmente as coisas começam a acontecer. E por que na década de 90? Porque daí a gente conseguiu fazer o processo de ressonância magnética dentro do cérebro. E daí mudou completamente. Agora a gente está numa outra situação em que a gente tem a informação acontecendo ali em tempo real, a gente consegue captar essa informação e ver qual que é o desdobramento daquilo nas mais diferentes áreas do nosso comportamento. Então, como o cérebro funciona, vai influenciar como funcionam os rins, como funciona o pâncreas, como funcionam os pulmões, o coração. Então, tudo isso veio acrescentar ainda mais o conhecimento anatômico que o ser humano possuía. Então, essa descoberta do cérebro, que é uma descoberta recente, porque é óbvio que a gente sabia que o cérebro existia, mas não se dava a devida importância e tampouco se entendia como que ele funciona. E agora, cada vez mais, a gente está tendo mais minúcias de compreensão à medida que a evolução técnica da ciência, ela cresce, ela evolui, e os equipamentos que colhem aquelas informações também, eles estão crescendo cada vez mais. Então, a neurociência, tá, ela vai buscar compreender o comportamento humano a partir da compreensão de todo o sistema nervoso, e isso envolve o nosso cérebro. Então muitas vezes a gente pensa em neurociência, a gente já pensa em cérebro, mas na verdade é todo o sistema nervoso como um todo. E aí, consequentemente, você acaba chegando à compreensão de como a mente funciona, ou possibilidades de funcionamento da mente. O yoga, ele surge também com essa proposta de compreender a mente, uma vez que os antigos yogis identificavam que a mente era a produtora do sofrimento humano. Então era na mente que a gente ficava criando os nossos problemas, nossas especulações, aquela coisa da ruminação mental. Então os antigos olharam aquilo e falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa aqui para reduzir esse sofrimento. E aí começa todo o processo de investigação pessoal e, consequentemente, de meditação. Então, se teve algo que os antigos yogis acertaram na mosca, é que se concentrar em algo muda completamente o funcionamento da mente, muda o funcionamento do nosso cérebro. Então, se a gente está com uma aflição muito grande, a gente para e se concentra numa coisa só por um longo período de tempo, aquilo é capaz de transformar a forma como o nosso cérebro está processando a informação. Então essa descoberta ela foi essencial. Depois esses yogis estenderam essa compreensão e entenderam que também a respiração profunda podia fazer isso e que os exercícios também podiam produzir sensações de bem-estar. E é ali que a gente conhece o yoga como a gente conhece hoje.
Originalmente o yoga era só meditação e uma especulação sobre o funcionamento da mente e da consciência. E com o passar do tempo, o yoga acrescentou técnicas como a respiração, como as posturas que a gente conhece hoje, como o relaxamento. E daí sim a gente chegou num estágio hoje de compreender realmente, ter todas essas técnicas e compreender elas a partir do funcionamento, a partir de dados, a partir de instrumentos que a ciência conseguiu produzir. Então o que muda de hoje para os antigos yogis é que hoje nós temos ferramentas que conseguem efetivamente mensurar o que está acontecendo no nosso cérebro e, consequentemente, na nossa mente.